de laser antigamente eram assim, ó. Essa ampola tem 1,5 m. Então, já que para produzir o laser eu preciso de uma velocidade aumentada desses elétrons em camada de valência, a primeira ideia de Einstein, que foi um dos descobridores do laser, mas o primeiro, por isso que tiro o chapéu para esse cara, dentre muitas outras coisas que Einstein descobriu, como por exemplo a teoria da relatividade, que ele fez todos os cálculos, a laser terapia e outras, ele começou a trabalhar com gases. Qual é a maneira mais fácil de você aumentar o potencial de troca energética? Talvez trabalhando com gases, uma estrutura obviamente de poderio atômico mais fácil de se conduzir do que um objeto, por exemplo, sólido. Então o que ele fez? Colocou hélio e neônio dentro de uma ampola e começou a chocar hélio e neônio dentro da ampola. Quando você choca os dois gases, principalmente pela reação entre esses compostos, como o hélio e o neônio, você acaba aumentando o quê? Você acaba aumentando a dissipação elétrica da camada de valência dessas moléculas. E aí o que passa a acontecer? A produção de um feixe luminoso. Esse, por exemplo, colimador, essa ampola, era utilizada em hospitais. O cara chegava, com 1,5 m de tubo, chacoalhava 1,5 m de tubo e colocava lá na pelve, na barriga, no ombro, não é? na arcada dentinária e tudo mais. Era viável? Obviamente que não era viável. Imagina uma lesão de interfalangiana, imagina uma lesão condilar. Como é que eu tenho em específico watts por centímetro quadrado, sendo que eu nem sei o quanto sai, nem conheço o comprimento de onda. Mas se nós não tivéssemos esse, ou não começássemos com esse, talvez não tivéssemos esse aqui, de baixo, talvez é o mais moderno de todos eles na atualidade. Hoje não há mais a necessidade de trabalhar com hélio e neônio. Hoje o trabalho é feito com uma atitude elétrica em prol de uma mudança conformacional de metais, de uma peça metálica. Um diodo, por exemplo, vocês já ouviram falar de diodo, o laser produzido por o estímulo de um diodo. Vou dizer o que é. Aqui, por exemplo, nós temos metais como o arsenieto de gálio. Então você tem uma plaquinha onde você tem prata, arsenieto e gálio. Esses metais são sobrepostos e você tem um estímulo elétrico nessa plaquinha, nesse sanduíche desses metais, você tem um estímulo elétrico. Esses metais vão vibrar e obviamente essas moléculas vão vibrar ao ponto de trocar elétron de camada de valência desses metais. E aí é produzido feixe luminoso, tá ok? Então hoje nós temos aí esses metais que funcionam de maneira em sanduíche, são chamados de diodos. Então obviamente há uma sobreposição metálica, isso que faz com que alguns dos diodos vibrem mais e outros menos. É a tentativa de fazer com que esse, não digo eletromagnetismo, mas a parte elétrica possa se dissipar com uma velocidade maior. A passagem maior de eletricidade entre essas camadas favorece inclusive a camada de valência mais intrínseca. E aí o laser ele tem uma soltura mais fácil, digamos assim, a produção mais evidente da onda luminosa. Esse aqui é um equipamento norte-americano chamado de Thor. Thor, assim como o Deus do Trovão. Esse equipamento tem vários clusters. O que são clusters? São várias saidinhas, vários buraquinhos, várias áreas onde eu tenho a possibilidade de trabalhar uma área maior ao mesmo tempo. Então cada área dessa providencia o tratamento. Você otimiza o tempo do tratamento. O laser, a dosimetria do laser é dada em watts por centímetro quadrado. Então, entre cada cluster desse, eu tenho a distância de 1 centímetro para o outro. Então, eu tenho trabalho em centímetros quadrados, porque o laser é dado em watt ou em watt por centímetro quadrado. Tá? Esse equipamento é fantástico.